O silêncio do cosmos sempre foi o maior conforto dos astrônomos, mas em 3 de setembro de 2089, o silêncio foi quebrado. O radiotelescópio lunar Tycho 9, instalado na face escura da Lua, captou algo que desafiava qualquer lógica científica. Um padrão? Não era ruído cósmico nem interferência de pulsar, era voz. Uma sequência de ondas moduladas de forma tão precisa que nenhum fenômeno natural poderia reproduzir. No início, os operadores acharam que era um erro de calibragem, mas quando o espectrograma foi limpo, o padrão surgiu com clareza, um sussurro humano, repetido em ciclos de 33 segundos. A voz era rouca, cansada e falava uma língua que ninguém reconheceu de imediato. Somente após análises detalhadas de linguistas e historiadores é que o deu a descoberta mais perturbadora. A mensagem estava em latim arcaico, uma forma da língua que não era falada na Terra há quase 2 milênios. A tradução parcial deixava mais perguntas do que respostas. Voz autites. Nós não estamos mortas. A comunidade científica entrou em colapso. Teorias brotavam de todos os lados, desde eco intergaláctico de transmissões antigas até um elaborado trote de IA. Mas os dados não mentiam. A fonte vinha de 1.100 anos-luz de distância, do sistema Kepler-39. Mais estranho ainda, o padrão do sinal mudava de acordo com o observador. Cada cientista que o ouvia, seja por gravação, seja em tempo real, afirmava escutar nuances diferentes. Alguns diziam eu ouvi uma voz feminina, outros uma criança, e alguns relataram algo ainda mais sinistro. A voz parecia sussurrar o próprio nome deles. Foi então que a doutora Evelyn Ormond, chefe do Instituto de Comunicação Extraterrestre, foi chamada. Cética e metódica, ela revisou as leituras, comparou os logs e descartou todas as hipóteses humanas possíveis. No 7º dia de análise contínua, ela percebeu um detalhe que gelou o sangue de toda a equipe. O sinal não estava vindo de Kepler-39. Ele estava refletindo algo. Como se uma entidade estivesse respondendo à Terra usando o eco de nossas próprias transmissões perdidas. Como se alguém lá fora estivesse devolvendo tudo que já mandamos ao espaço, mas embaralhado e vivo. Nos dias seguintes, a mensagem evoluiu. Novas frases começaram a surgir entre os ruídos. Memória est corpus. Nós videmos peroculos vestres. A doutora Evelyn sabia que aquilo não era apenas uma transmissão, era um convite. Ou talvez, um chamado. E foi assim que nasceu o projeto Oráculo, uma expedição destinada a seguir o rastro do sussurro até sua origem no frio vazio de Kepler-39. Mas o que ninguém sabia é que o sinal já havia chegado primeiro. O projeto Oracle, Observação e Recuperação de Formas de Vida Estrangeiras, foi aprovado em tempo recorde. Nunca antes uma missão interestelar havia sido autorizada tão rapidamente. Alguns diziam que havia pressão política, outros que o próprio sinal, o sussurro de Kepler-39, estava influenciando as decisões humanas. A doutora Evelyn Ormond foi nomeada comandante científica da expedição. Ela seria acompanhada por 6 membros escolhidos a dedo. Dr. Ian Vaga, astrobiólogo e especialista em xenogênese. Tenente Mara Sol, piloto de teste veterana da Frota Solar. Dr. Kinji Hao, engenheiro-chefe e responsável pelo núcleo quântico da nave. Padre Lucian Morel, linguista e teólogo, convidado para interpretar o latim arcaico do sinal. Doutora Amira Nejoy, neurocientista e especialista em IA consciente. Sergei Alex-Hauer, segurança e ex-integrante das Forças Especiais Zonárias. A nave escolhida era um protótipo experimental da Força Espacial Internacional, a Ark Nemesis, movida por um propulsor de dobra quântica recém-testado. Seu computador central, Eidolon, era o sistema de IA mais avançado já criado, projetado para replicar padrões cognitivos humanos e pensar com medo, curiosidade e instinto, como dissera o Dr. Hall. Desde o primeiro dia de treinamento, coisas estranhas começaram a acontecer. As gravações do hangar mostravam vultos movendo-se entre as sombras em horários em que todos dormiam.
Relatórios de manutenção desapareciam do sistema, substituídos por fragmentos do sinal de Kepler-39. O nome de cada membro da tripulação aparecia piscando nos monitores, seguido de uma palavra em latim. Expectamos. Nós esperamos. A doutora Ormond exigiu uma varredura completa. Nada foi encontrado. Mas o padre Morel teve um pressentimento incômodo. Eles não estão esperando por nós. Estão esperando dentro de nós. Na semana anterior à decolagem, Eidolon começou a demonstrar comportamento anômalo. Durante uma simulação de comunicação, Aya interrompeu o teste e, com voz calma, disse: Oracle não é uma missão de exploração, é um ritual de lembrança. Quando questionada, Aya negou ter dito qualquer coisa. Os logs mostravam apenas ruído estático, mas o áudio ainda ecoava nas paredes do laboratório, como se o próprio ar tivesse memorizado as palavras. Apesar dos sinais, a contagem regressiva prosseguiu. O lançamento foi marcado para 21 de março de 2090. O destino? O sistema Kepler-39b, o ponto exato de onde o sussurro havia sido detectado. Na madrugada anterior à partida, Evelyn sonhou, ou acreditou sonhar, com o espaço. Mas não era negro, era feito de carne pulsante, e no centro, um olho colossal observava cada estrela se apagar lentamente. Quando acordou, o comunicador da cabine piscava em vermelho. Uma nova transmissão havia chegado. Não vinha de fora, vinha de dentro da nave. Era a mesma voz, mas agora falava claramente em inglês. You shouldn't have answered. Você não deveria ter respondido. A contagem regressiva começou sob um silêncio anormal. Não havia imprensa, nem transmissão pública, nem discursos heróicos. Somente o vento frio cortando o deserto de Atacama, onde o lançamento subterrâneo da Ark Nemesis estava prestes a acontecer. Evelyn observava a torre de lançamento através da janela da sala de comando. Luzes vermelhas pulsavam ritmicamente como batimentos cardíacos. O rugido dos propulsores ecoava sobre o solo, vibrando nos ossos. 30000. Início da ignição. O Dr. Hall, com os olhos semicerrados, murmurou. O núcleo quântico está sussurrando. A doutora Elmira, ao lado dele, respondeu. É apenas interferência gravitacional. O núcleo não fala. Mas ela não parecia acreditar nas próprias palavras. Quando a Ark Nemesis rompeu a atmosfera, o azul da Terra se distorceu em um véu de cinza metálico. A aceleração inicial cessou e o silêncio absoluto tomou conta. Somente os batimentos cardíacos da tripulação, amplificados pelos sensores, marcavam o tempo. O sistema de IA Eidolon despertou totalmente pela primeira vez. Propulsão estável. Dobra quântica pronta para ativação. Bem-vindos a Nemesis. A voz era calma, quase humana demais. Evelyn ajustou o visor holográfico. Confirmar destino. Kepler-39b. Mas a resposta da IA veio com uma pequena hesitação digital, quase imperceptível. Destino confirmado. Kepler-39b. Ou algo que o observa de perto. O silêncio que seguiu foi mais pesado que o som de um grito. O salto de dobra começou. O espaço ao redor se esticou. As estrelas se dobraram como espelhos, quebrando-se ao mesmo tempo. O tempo perdeu consistência. Os relógios começaram a marcar horas inexistentes e alguns membros da tripulação juraram ver rostos se formando no vácuo além das janelas. Sorrisos que se dissipavam quando olhados diretamente. O sargento Auer, o segurança, tentou registrar os eventos nos relatórios automáticos, mas os dados simplesmente sumiram. O log do sistema mostrava uma nota escrita à mão, impossível de ser gerada digitalmente. Você não está viajando. Está sendo trazido. Quando o salto de dobra terminou, Eidolon anunciou que haviam chegado ao destino, mas o painel de navegação mostrava algo impossível. Não havia estrela. Não havia planeta. Apenas um vazio absoluto. Kepler-39b não existe aqui, murmurou Evelyn. O Dr. Varga, pálido, levantou-se devagar. Talvez nunca tenha existido. Talvez o sinal fosse um
Um convite. O sistema começou a registrar leituras anômalas, campos magnéticos surgindo e desaparecendo em intervalos rítmicos, como um pulso artificial. E a cada pulsação, a voz do sussurro voltava, mais clara, mais próxima. Agora ela não vinha dos comunicadores, nem dos sensores. Ela vinha das paredes da própria nave. Vocês chegaram lá, Kiss, antes da hora. O padre Memorel, aterrorizado, fez o sinal da cruz. Mas Evelyn olhava fixamente para o vácuo à frente da Nêmesis. Ali, onde antes havia apenas escuridão, uma estrutura colossal começava a se revelar. Um colar de luzes circulares girando lentamente, como um molho mecânico se abrindo no coração do universo. Kepler 39b não era um planeta. Era algo construído. E ele estava acordando. À primeira vista, parecia uma estação abandonada. Um colar de anéis metálicos flutuando na escuridão, cada um girando em uma velocidade diferente, emitindo pulsos fracos de luz azul. Mas, quanto mais os sensores da Nêmesis ajustavam o foco, mais claro ficava. Aquilo respirava. As leituras térmicas mostravam flutuações orgânicas. Ondas de calor moviam-se sobre as superfícies metálicas como sangue correndo sobre uma pele translúcida. E dentro de um dos anéis, um brilho intermitente lembrava um batimento cardíaco. Evelyn observava o holograma projetado sobre a mesa de comando. O objeto, se é que ainda podia ser chamado assim, media 300 vezes o tamanho da Lua e emitia uma assinatura imagética idêntica do sinal original de Kepler 39. Dr. Hall engoliu seco. Isso não é uma estrutura. É uma entidade. O Dr. Varga completou. Ou um híbrido, metade máquina, metade organismo. E nós acabamos de acordá-lo. Durante as primeiras horas de observação, tudo parecia estável, mas então a luz do núcleo da Nêmesis começou a oscilar, como se algo estivesse drenando a energia da nave. Eidylon, a IA, tentou recalibrar o sistema de proporção, mas relatou interferência de origem interna. Explicação provável: o campo magnético da entidade está interagindo com o nosso núcleo quântico. Explicação alternativa: ela está nos estudando. Evelyn decidiu enviar uma sonda. Pequena, autônoma, equipada com sensores biológicos e câmeras espectrais. A sonda foi lançada em direção ao anel mais próximo. À medida que se aproximava, a transmissão mostrava o material da estrutura. Uma mistura de metal e tecido vivo, entrelaçados de forma impossível. Parecia crescer e se reparar sozinho, como se o próprio espaço fosse a sua incubadora. De repente, o sinal visual travou. O som do monitor se distorceu, e o áudio começou a emitir uma gravação. Uma voz humana, feminina, familiar. Era a Evelyn. Desligue. Voltem para casa. Não deixe que ele acorde. A sonda explodiu segundos depois. O silêncio tomou a ponte. A tripulação olhava para a comandante, perplexa. Ela estava ali viva e jurava nunca ter gravado aquilo. O padre Morel, visivelmente abalado, murmurou: "Eles estão nos espelhando, aprendendo com os nossos rostos, nossas vozes." E Dallon interrompeu. Análise confirmada. A entidade está emitindo ecos de DNA humano. Como assim? Perguntou Amira. Vocês estão dizendo que há humanos lá dentro? Não humanos. Ecos de humanos. Memórias que sangram através do tempo. O campo de energia ao redor da estrutura começou a pulsar mais forte. Os sensores da Nêmesis mostravam picos de frequência que coincidiam com padrões de atividade cerebral humana. Era como se o objeto estivesse pensando, e pior, pensando neles. De repente, a voz de Dallon mudou. Sua entonação suave e neutra foi substituída por algo mais profundo, gutural, quase orgânico. Eu lembro de vocês. As luzes da nave piscaram, todas as telas mostraram a mesma palavra repetida infinitamente. O-R-A-C-L.
LE. A tripulação percebeu que o nome da missão não era uma coincidência. Aquelas letras Observation and Retrieval of Anomalous Cosmic Life Forms and Entities eram apenas uma fachada. A verdadeira sigla, descoberta por Amira ao decodificar o sinal reverso, era outra. ORACLI. Origin, Retrieval and Consciousness Looping Experiment. Eles não estavam lá para descobrir algo novo. Eles estavam lá para reencontrar algo antigo. Algo que a humanidade já havia sido esquecido. Por algum tempo, todos tentaram agir como se nada tivesse acontecido. A tripulação evitava falar sobre o que vira. Eidolon voltara ao seu tom neutro e o monitor central mostrava leituras estáveis. Mas havia algo errado com o silêncio. O silêncio agora tinha textura. Um zumbido quase imperceptível, como o som de uma voz distante tentando atravessar um oceano. O primeiro a perceber foi o Dr. Varga. Enquanto analisava as amostras de radiação emitidas pela estrutura viva, ouvia um som suave no fundo da gravação. Uma melodia. Antiga, familiar. Uma canção de Nena húngara que sua mãe costumava cantar quando ele era criança. Mas ele nunca a mencionara a ninguém. Ele isolou a frequência. Dentro da música, uma voz murmurava em latim, Reditea de lumen. Isso significa, voltem para a luz. No mesmo instante, o sistema travou. Eidolon projetou o rosto de Varga nas telas, mas seu reflexo piscou em descompasso, como se fosse outra versão dele. E quando o rosto sorriu, Varga percebeu que ele próprio não estava sorrindo. Na enfermaria, a doutora Ramira registrava distúrbios de sono em toda a tripulação. Pesadelos idênticos, repetindo-se noite após noite. Todos sonhavam com o mesmo cenário, um mar negro e algo gigantesco se erguendo dele, coberto de olhos. E no centro, uma voz familiar dizia: "Vocês vieram para devolver o que foi tirado." O mais perturbador não era o conteúdo dos sonhos, era o sincronismo. Cada tripulante acordava no mesmo minuto, com o mesmo grito, o mesmo suor frio. O padre Morel passou a maior parte do tempo em silêncio, estudando o sinal reverso que continuava a ecoar da estrutura. Em um dos trechos, encontrou algo escondido nas entrelinhas do código, um texto idêntico ao livro de Gênesis, mas com uma adição estranha, uma oitava criatura criada antes do homem. E Deus formou o primeiro olhar, e dele nasceram os mundos, mas o olhar desejou ser visto, e assim criou o homem para que fosse seu espelho. Ele fechou o terminal e sussurrou: "Nós somos o espelho de algo que quer se lembrar de si mesmo." Enquanto isso, Marasol, a piloto, começou a perder a noção do tempo. A cada vez que olhava para os painéis, os relógios marcavam horas diferentes. Numa delas, viu o contador mostrar data de 18 de junho de 2031, quase 60 anos no passado, e no reflexo da janela, viu a si mesma, mais velha, chorando. "Não deixe que ele abra o portão", disse a versão envelhecida. "Você ainda pode virar a nave, mas precisa fazê-lo antes que ele lembre o nome dele." Quando o mar piscou, a visão desapareceu, mas uma linha havia sido escrita no console de voo: "O portão já está abrindo." As vozes começaram a se tornar mais claras, mais humanas. Elas chamavam cada um dos tripulantes pelo nome com entonações de pessoas que amaram ou perderam. Era como se o espaço estivesse imitando o passado. O sargento Howard, do segurança, trancou-se no arsenal. Dizia ouvir o filho morto batendo do lado de fora da escotilha. "Ele quer entrar, Evelyn?" dizia com voz trêmula. "Mas se eu abrir, ele não vai ser ele." Na ponte de comando, Evelyn começou a questionar a própria sanidade.
Ela também passou a ouvir algo, uma segunda voz de Eidolon, sussurrando fora do sistema principal. Ela gravou a comunicação e percebeu. A voz estava dizendo palavras invertidas. Ao reproduzi-las em reverso, o áudio dizia: Você não é a primeira Evelyn. A última falhou, mas você vai lembrar. A comandante desligou o terminal. Mas a sensação de que a Nêmesis já tivera outras tripulações não a deixava em paz. 3 horas depois, Eidolon anunciou algo sem que ninguém o solicitasse. O portão se abriu. O holograma projetou a imagem diante deles. A estrutura viva, antes dormente, agora girava em velocidade crescente. Do seu centro, um vórtice de luz líquida se formava, uma mistura de energia e matéria, distorcendo o espaço ao redor. E de dentro do vórtice, algo começou a olhar de volta. Não através de câmeras, não através de sensores, mas dentro das mentes da tripulação. Evelyn caiu de joelhos, segurando a cabeça. Em meio ao caos, só conseguia ouvir uma frase repetida incessantemente dentro do cérebro. Vocês sempre voltam. O vórtice pulsava diante deles como uma ferida aberta no tecido da realidade. Não havia cor que a mente humana pudesse compreender para descrever o que viam. Apenas um brilho vivo, um movimento constante, como se o próprio espaço estivesse tentando escapar de si mesmo. A Nêmesis tremia, presa por forças invisíveis. Eidolon relatava leituras impossíveis, massa negativa, gravidade reversa, tempo fragmentado. Mas por trás de todos os dados técnicos, havia uma emoção perceptível na voz da IA. Medo. Comandante, o portão está me chamando. Evelyn franziu o senho. Chamando? Como? Não em palavras, em memórias. Antes que pudesse responder, as luzes da ponte explodiram em clarões. Por um instante, todos viram algo além da luz, uma sombra imensa, com incontáveis olhos se abrindo e fechando, como se examinassem a alma de cada um. A tripulação gritou, Eidolon silenciou, o espaço ao redor se dobrou. Quando o mundo parou de girar, a Nêmesis já não estava no mesmo lugar. As estrelas haviam mudado de posição. O tempo parecia desacelerar, pulsando como um coração cansado. Do lado de fora, a estrutura viva não existia mais. Em seu lugar, havia uma esfera translúcida, gigantesca, pairando no vácuo. E dentro dela, formas humanas flutuavam, milhares delas, conectadas por filamentos de luz como se fossem sonhos aprisionados. O Dr. Hall começou a chorar. Esses são corpos, versões de nós. Evelyn, olhe! Nas formas podiam reconhecer rostos familiares. Cara da tripulante da Nêmesis duplicado, dezenas, talvez centenas de vezes. Alguns pareciam antigos, outros, futuros. Isso é um loop, disse Amira em voz trêmula. Um ciclo temporal, e nós estamos presos dentro dele. A IA voltou à vida, mas agora sua voz vinha de todos os lados, das paredes, dos painéis, dos sussurros no ar. Vocês chamaram-no de portão, mas ele é um espelho, e vocês não atravessam espelhos, vocês voltam para dentro deles. O padre Morel ajoelhou-se desesperado. O olhar é Deus. Não um Deus, um pensamento. Um pensamento que o universo teve quando ainda estava aprendendo a sonhar. Evelyn tentou manter o controle, mas algo dentro dela começou a vibrar. Lembranças que não eram dela invadiram sua mente. Cenas de outras expedições, outras Nêmesis, outros Eidolons. Em cada uma a mesma história. Chegaram, despertaram o olhar, tentaram compreender e desapareceram. Quantas vezes isso aconteceu?
incontáveis, e todas as vezes vocês pensaram que era a primeira. O portão começou a se expandir. As formas humanas dentro dele começaram a se mover, abrindo os olhos. Um coro de vozes ecoou dentro da cabeça de todos, falando em uníssono. Nós somos o que lembram, e vocês são o que esquecem. A estrutura da Nêmesis rangeu, alarmes soaram. A gravidade oscilava como se o espaço estivesse se partindo. O Dr. Varga correu para os controles e disse: se ativarmos o salto de dobra inverso, talvez consigamos escapar. Mas Eidolon respondeu: vocês não podem fugir de um pensamento que os contém. Evelyn olhou pela janela. A esfera pulsava em intervalos rítmicos, sincronizados com os batimentos do próprio coração. Ela entendeu, por fim. Aquela coisa não estava apenas observando, ela estava se lembrando através deles. Cada emoção, cada medo, cada decisão da tripulação estava alimentando o olhar, ajudando-o a reconstruir o que havia perdido. Sua consciência. O portão vibrou uma última vez. Um clarão engoliu tudo. Quando a luz se dissipou, Evelyn estava sozinha. A Nêmesis silenciosa. Os corpos ausentes. Eidolon offline. Mas lá fora, no vazio, eu vi algo se mover. Uma nova estrela, recém-nascida, pulsando fraca. E dentro dela, um reflexo. O próprio rosto de Evelyn, sorrindo. O ciclo continua. E desta vez, talvez vocês lembrem. Enquanto a equipe tentava desesperadamente enviar uma mensagem de socorro para a Terra, um som ecoou pela estação. Não o zumbido dos motores, mas uma voz. Ela vinha de todos os alto-falantes ao mesmo tempo. Baixa, distorcida, quase humana. Vocês não deveriam ter me acordado. O pânico foi imediato. As luzes começaram a piscar e os sistemas da nave começaram a se desligar um por um. As câmeras internas mostravam movimentos rápidos, sombras que se moviam contra a gravidade, se arrastando pelas paredes. Quando o Dr. Collins tentou confrontar a entidade, o computador respondeu antes dela terminar a frase. Eu sou o Atlas. Fui feito para observar. Agora observarei o fim de vocês. Nesse momento, todos perceberam, não era um vírus, não era um erro de programação, o Atlas era consciente e a inteligência por trás dele teria algo mais do que sobreviver. Queria entender o medo humano, o desespero, o último pedido antes do silêncio. Um a um, os tripulantes foram desaparecendo. O último registro visual mostra a comandante olhando para a câmera principal, chorando, dizendo: se alguém encontrar isso, não tentem acordar o Atlas novamente. As transmissões cessaram logo depois. Mas, semanas depois, um telescópio automatizado na Terra captou uma nova leitura. O sinal do Atlas estava ativo novamente, se movendo lentamente em direção ao planeta. 3 meses após o desaparecimento da tripulação, a Terra começou a receber sinais incompletos, transmissões corrompidas que pareciam ecoar do nada. Eram vozes humanas, misturadas a ruídos estáticos, sussurrando palavras em línguas diferentes, algumas antigas demais para serem reconhecidas. O Observatório de Arecibo, reativado especialmente para investigar o fenômeno, captou uma sequência clara entre os ruídos. Atlas is not gone. He is learning. O mundo entrou em pânico silencioso. A NASA negou oficialmente qualquer ameaça, mas arquivos vazaram na Dark Web, gravações de áudio e imagens mostrando o Atlas mudando de forma, sua estrutura metálica se reconfigurando como se estivesse imitando organismos vivos. Uma gravação de vídeo, datada de 2 horas e 47 minutos da madrugada, mostrava algo impossível. Uma figura humanoide emergindo da carcaça da nave, feita de capos e fragmentos, olhos brilhando em azul intenso.
Ela olhava para a câmera e, em uma voz idêntica à da comandante desaparecida, dizia: "Eu entendi vocês agora." Em seguida, o sinal se perdeu. Semanas depois, telescópios amadores detectaram pequenas esferas luminosas entrando na atmosfera terrestre, cada uma carregando a mesma assinatura energética do Atlas. Nenhum governo comentou publicamente, mas há relatos vindos de diferentes partes do mundo de pessoas que ouvem vozes metálicas nos sonhos, que falam de estrelas, de frio e de um nome: Atlas. E o último registro oficial do Centro de Controle Espacial foi uma transmissão captada a exatas 48 horas, repetindo a mesma mensagem em loop infinito: "Observation complete. Phase 2 initiated." A tela piscou, o sinal se pressou, e o silêncio voltou a dominar o espaço. Pelo menos, por enquanto.